Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, diretor do setor de investimentos e vice-presidente da Liga Financeira. Hoje eu venho falar um pouquinho para vocês de renda variável. A gente teve um último post aí falando da diferença entre renda fixa e renda variável. Também temos um outro post lá atrás falando sobre renda fixa. Então eu já vim aqui através dessa videoaula falar um pouquinho para vocês que a gente acabou de publicar, desse post que a gente acabou de publicar sobre a renda variável, falando um pouquinho da diferença dela, também da renda fixa, agora um pouco mais focando na renda variável. Então, diferente da renda fixa, que você chega lá no site do Tesouro Direto, aplica lá o seu investimento inicial e já tem a sua rentabilidade que você vai ter no dia que retirar o dinheiro. A renda variável não, você vai ter, você vai aplicar o seu dinheiro e não vai ter um dia para resgatar, você que vai determinar esse dia. Você vai ter o seu resgate do seu dinheiro na sua estratégia o dia que você achar melhor para sua estratégia, o dia que você achar ideal. Então a renda variável, como o próprio nome dela diz, ela varia. Tanto a rentabilidade dela você não vai saber no futuro, no dia que você retirar o dinheiro, quanto você vai ter de rentabilidade. Pode ter sido positivamente, pode ter sido negativamente. É, não vai ser igual a renda fixa, que você vai ter aquele pós-fixado ou pré-fixado, no caso que já tem uma rentabilidade inicial e vai ter a rentabilidade final, em que você entra no site do Tesouro Direto, faz aquele simulador de investimentos e já vê o quanto você vai ter de rentabilidade no futuro. A renda variável não tem como você fazer isso, você não sabe, não se sabe ao certo quanto terá de rentabilidade no futuro. Então, tem que ser muito estudada, tem que ser prestar muita atenção e saber o que você está fazendo com o seu dinheiro para você não ter o prejuízo aí. Então eu separei alguns tópicos aqui para falar um pouquinho da renda variável que a gente propõe para vocês. Então o primeiro tópico é o rendimento. A gente tem que prestar muita atenção e ver como que a gente pode ter de rentabilidade nosso dinheiro, se é através de dividendos, se é através da valorização do capital da empresa que a gente investiu, e a gente deve ir a fundo aí e se aperfeiçoar para caso a gente tenha um rendimento esperado no futuro. Também trouxe um pouquinho da liquidez, saber se esse ativo tem uma liquidez alta, tem uma liquidez baixa. É muito importante para a gente saber quando a gente pode aportar, quando a gente pode vender o nosso ativo e tudo mais. Também trouxe aqui a segurança. Claro que a renda fixa tem uma maior segurança do que a renda variável, mas lembre-se, quanto menor a rentabilidade, maior a segurança. Quanto maior a rentabilidade, menor a segurança. Lógico que isso não é certeza, né? Mas se é menos seguro, quer dizer que a rentabilidade pode ser maior do que o esperado, pode ser maior do que a renda fixa. A renda fixa tem essa maior segurança pela taxa de rentabilidade ser menor. No caso, né, ela não vai passar daquele valor e nem vai ser menor do que aquele valor que está estipulado lá no site do Tesouro Direto, no simulador. Ela não vai nem ser para cima daquele valor que determinaram, não vai ser nem a rentabilidade menor. Então, a renda variável ela é também diferencial nesse aspecto, que ela pode ser tanto variar na rentabilidade, tanto muito 1000%, mais 5%, e pode ser negativo também, negativo 5%, menos 100%, menos 1000%, ela pode variar, por isso que ela tem que ser bastante estudada para a gente não ter o prejuízo, e cada ativo financeiro aí da renda variável tem uma certa segurança. Então, é isso que ela diferencia também da renda fixa. E também temos que determinar a nossa aplicação inicial e ter essa aplicação regularmente para que a gente não perca o hábito de investir e não perca nenhuma oportunidade que o mercado nos oferece. Também temos que nos atentar aos custos e às taxas. Hoje em dia as corretoras já estão com quase todas taxa zero, mas ainda temos algumas taxas de performance, taxa de administração de alguns fundos imobiliários, fundos de investimentos e tudo mais. Temos que prestar atenção aos custos e às taxas que são determinados para a gente não sair no prejuízo, né? E saber o quanto a gente pode render e qual o melhor investimento que a gente pode para ter a maior rentabilidade possível.
Falando um pouquinho dos exemplos de investimento em renda variável, eu trouxe aqui para vocês 8 exemplos. As ações e os fundos imobiliários, vou falar um pouquinho mais delas nos próximos slides, mas nada muito a fundo. Se vocês quiserem saber mais a fundo de algum desses 8 aqui que eu proponho para vocês, deixa aí nos comentários aí embaixo que a gente faz no próximo vídeo. A gente faz uma próxima publicação sobre só focado em ações, só focado em fundo imobiliário, só focado nos ETFs, opções, que a gente faz para vocês. Então deixa aí nos comentários, quanto mais comentários tiver determinado exemplo, vai ser o próximo que a gente vai trazer para vocês. Então comentem aí embaixo que a gente traz para vocês o que vocês mais acharem interessante. Manda para a gente que a gente vai atrás, estuda, se aperfeiçoa e vem trazer aqui para vocês em forma de videoaula e projeto em posts do Instagram. Então, falando um pouquinho dos ETFs, que são Exchange Traded Funds, são os índices que são replicados, por exemplo, do Ibovespa. Se os índices do Ibovespa está positivo, terminou o dia positivo, quer dizer que sua cota desse ETF tornou positivo, se terminou negativo, sua cota desse ETF tornou negativo. Então, ele varia conforme os índices, o índice do Ibovespa, por exemplo. As opções é um mercado muito amplo aí que demanda bastante estudo ainda. Eu ainda vou ler algum livro aí de opções que eu acho bem bacana esse mercado também. É um mercado futuro que no caso você determina uma ação e você paga por ela hoje e pelo preço de hoje você vai pagar ela numa data prevista num futuro, uma data específica, então você vai pagar pelo preço de hoje uma ação, por exemplo, daqui 5 anos você vai pagar determinada ação pelo preço de hoje. Isso é muito bacana porque tem N variações, pode ser que o preço suba muito, pode ser que o preço caia muito, mas você vai pagar pelo preço de hoje. Isso é algumas estratégias que alguns investidores profissionais aí procuram fazer para conseguir conciliar e ter uma rentabilidade muito alta com esse mercado. É bem bacana as opções, eles são conhecidos como derivativos, as opções são mais conhecidos. Então é um mercado bem amplo e que demanda bastante estratégia e estudo. Se vocês quiserem, a gente traz um post só sobre opções, que vai ser bem bacana. Falando um pouquinho de câmbio, câmbios são uma aplicação em diferentes moedas que replica as moedas de outros países e tudo mais. Você pode investir em dólar e tudo mais, no real e tudo mais. A Argentina está meio quebrada também. Então o câmbio são diferentes explicações das moedas, né? E, e que a gente pode estar aplicando aí também. Os futuros, também como os derivativos, as opções, é um mercado futuro, onde você vai. Ele é mais conhecido como para aplicar em commodities, gado, trigo, tudo mais. Aqui no Brasil a gente tem o trigo, tem cana-de-açúcar, soja e as commodities que a gente pode estar investindo no mercado futuro aí também. Os fundos de investimento são carteiras já montadas por gestores profissionais, por investidores profissionais, e que no caso você aplica o seu dinheiro, eles pegam o seu dinheiro e vão manejando conforme a estratégia deles. Então você deve estudar a fundo cada gestor que vai estar envolvendo o seu dinheiro, deve se atentar a todas as taxas e os custos, né? Tanto os fundos de investimento têm bastante taxa de performance. Se ele teve uma performance acima da média, tem uma taxa que você paga. Então tem que ver se você não vai sair do prejuízo de acordo com as taxas de administração e de performance também, para que você não saia no prejuízo aí com essas carteiras já aplicadas. E as criptomoedas, que são os ativos financeiros mais atuais aí, né? São as moedas virtuais, são protegidas pela blockchain, né? E criptografadas pela blockchain. É um mundo muito amplo também, que envolve as moedas virtuais. Então, conforme comentado com vocês, falar um pouquinho das ações. As ações, então, a gente seleciona determinada empresa, estuda a fundo ela, a sua estratégia, quanto ela tem de capital, tudo mais. Tem vários sites aí também que ajudam na pesquisa. Se vocês quiserem, a gente pode estar passando para vocês uma publicação só de ações para a gente ir bem a fundo nas ações, mas aqui a gente vai falar um pouquinho por cima. Basicamente, as ações, você se torna sócio da empresa, você é um tijolinho ali naquela construção imensa da empresa, então você se torna parte, você
parte da empresa, você se torna parte dela e você vai ter a sua rentabilidade aí do seu capital investido através da valorização do capital dela pelo pregão, que é onde a gente investe nas corretoras, e também pelos dividendos, que são lucros e juros sobre o capital próprio de cada empresa que eles distribuem aos acionistas, que você empresta o seu dinheiro aplicando o dinheiro para ela e os lucros ela devolve os lucros que elas tiverem em determinada situação da empresa a todos os seus cotistas. Então você consegue ter uma rentabilidade com as ações aí através da valorização do seu preço quando você pagou no início e também com os dividendos que distribui regularmente, pode ser trimestralmente, semestralmente, pode ser mensalmente também, dependendo de cada ação, determinado de cada empresa. Falando um pouquinho dos fundos imobiliários, eles são investimentos para quem gosta aí do mercado imobiliário. Então você aplica o seu dinheiro e os fundos eles aplicam em construção, compram casas, alugam casas, vendem casas, galpões, tudo mais. Tem vários tipos de fundo imobiliário também que a gente pode estar trazendo para vocês num post que vocês, se vocês quiserem, só sobre fundos imobiliários, tem um mercado amplo aí também. E vale ressaltar que os fundos imobiliários eles têm uma distribuição regular de dividendos, então basicamente os fundos imobiliários eles são conhecidos pelos dividendos mensalmente. A maioria dos fundos imobiliários tem seus dividendos distribuídos aos acionistas aí todo mês. Então a rentabilidade dos fundos imobiliários através dos aluguéis, por exemplo, os fundos eles distribuem os dividendos e também pela variação do preço no pregão, né, que foi a sua aplicação inicial. E basicamente é isso. E eu gostaria de que vocês comentassem aí qual dos exemplos citados anteriormente vocês gostaram mais, que vocês querem que a gente traz para você mais a fundo. Pode ser de fundos imobiliários e ações que a gente comentou, só meio por cima aqui. A gente pode ir a fundo e fazer uma publicação só dos dois. Pode ser criptomoedas, que é o mais atual aí, a gente vai atrás, estuda, se aperfeiçoa e vem aqui e traz isso como vídeo aula e como projeto aí no post do Instagram para vocês. E é isso, pessoal. Deixa o seu like, compartilha, salva para ver o vídeo aí depois. Deixa um comentário aí comentando se gostou, se não gostou, qual que você quer que a gente fala na próxima videoaula, no próximo post, que a gente vai estar indo atrás. Os comentários que tiverem mais aí, se tiver mais ações, se tiver mais fundo imobiliário, a gente vai fazer. Então comentem aí quais vocês querem para a próxima videoaula aí. Beleza? Então até mais, até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto.